Olá, professora, aqui é a Gabriela. Oi, professora, aqui é a Caroline. Oi, professora, aqui é a Pamela. No trabalho que a gente vai apresentar agora, a gente escolheu duas empresas super conhecidas, que é a Apple e a Samsung, e a gente vai falar sobre a concentração industrial, a conduta e o desempenho das duas no mercado. A Apple foi fundada em 1976 por Steve Wozniak e Steve Jobs e atualmente ela possui o Tim Cook como CEO. Já a Samsung foi fundada em 1938 por Lee Byung-chul. A Apple, como a gente já conhece, é uma empresa americana e a Samsung sul-coreana. Ambas possuem alto valor de mercado, a Apple com 140 bilhões de dólares e a Samsung com 94 bilhões. Ambas comercializam computadores, celulares, porém a Apple comercializa produtos como iPad, iPod e Apple Watches, e a Samsung TVs, computadores, câmeras e etc. O foco da Apple sempre foi o mercado eletrônico, mas a Samsung, no começo, ela era uma distribuidora de alimentos e ao longo do tempo ela começou a atuar em outras áreas como o mercado eletrônico, assim como a Apple. Ali em cima tem duas fotos. A primeira é os logos da Apple e na segunda são os logos da Samsung e como eles se desenvolveram ao longo dos anos. Ambas as empresas a gente sabe que elas são muito rivais e que elas brigam em vários países. E os principais os Estados Unidos, Seul, na Coreia do Sul, o Japão, Austrália, França, Itália, Holanda e Alemanha. Bom, o conceito de concentração industrial é a aglomeração tecnológica e econômica em uma cidade ou em uma localidade. E essa concentração é caracterizada pela presença de grandes empresas, indústrias e a sede dessas empresas. O que quer dizer que muitas empresas e indústrias e a sede dessas empresas ficam concentradas em um lugar só. Porém, ao longo do tempo, essa concentração vai se desfazendo. E o nome que nós damos para isso é desconcentração industrial. E essa desconcentração industrial é onde as empresas começam a ir para lugares diferentes, longe dos seus rivais e oponentes. E no mundo, a Samsung tem mais de 600 lojas e a Apple tem mais de 500 lojas. Nesse slide, nós mostramos um gráfico e duas tabelas. E podemos ver que a Samsung é a líder em vendas mundiais de smartphones. Porém, nós podemos ver também que, apesar de ela ser a líder em vendas e ter maior quantidade de lojas, como nós vimos no slide anterior, o lucro da Apple ao vender os seus aparelhos é 3,25 vezes maior do que o da Samsung. No gráfico, a gente pode ver isso, que a lucratividade da Apple é muito maior do que todas as outras empresas. Tanto é que ela está em liderança isolada. Então, nós podemos concluir aqui que, independente, neste caso, da quantidade de lojas e da quantidade em vendas, o lucro da Apple é maior do que o da Samsung. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a concentração industrial e condutas do mercado da Apple e da Samsung. Bom, como a Gabi comentou, a Samsung ela foi fundada em 1938 em Seul, na Coreia do Sul. A Apple ela foi fundada em 1976. Ela era conhecida como Apple Computer e ela foi fundada em Cupertino, na Califórnia, e incorporada em 1977. Já em 1976, o Steve Jobs cria a Apple I e os fundadores tentam vender seu produto para as empresas HP e Atari, que recusam sua oferta, alegando que os computadores pessoais não teriam futuro no mercado. Então, em 1983, a Apple lança o computador avançado Lisa, com 1 megabyte de memória RAM, 2 drives de disquete, disco rígido de 5 megabytes e um monitor de 12 polegadas, mas não foi um sucesso comercial. Então, em 1984, a Apple utilizou a Lisa como base para a Macintosh, com o sistema operacional macOS 1.0. Em 1988, a Samsung lança o celular SH100, mas não foi um sucesso comercial. E em 1992, a Samsung se tornou a maior fabricante de chips de memória e discos para PC. Já em 2007, a Apple retira a palavra computer do nome para refletir a contínua expansão da empresa no mercado de eletrônicos de consumo, além de seu foco em computadores. Em 2008 até 2010, a Apple foi classificada pela revista Fortune como empresa mais admirada nos Estados Unidos.
Em 2010, a Samsung foi classificada em 19º lugar no mundo pela Best Global Brands da Interbrand. Em 2018, a Apple é a empresa mais popular no mundo mobile. E a Samsung vem em seguida. E esse gráfico aqui, ele mostra um pouquinho das vendas dos modelos que a Apple e a Samsung fizeram. Então, a gente tem uma noção que, como a Carol falou, que a Apple consegue lucrar um pouquinho melhor do que a Samsung. Então, a gente concluiu nesse trabalho com a nossa pesquisa, que mesmo a Apple e a Samsung sendo uma grande concorrente, a Apple consegue estar à frente da Samsung. Com todo o desenvolvimento que ela tem, ela consegue estar um pouco à frente da Samsung. Esse foi o nosso trabalho. Tchau!